livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropa da Síria, e lá da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou em sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou vivificar, para que me envie um homem a mim, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Pai, esta aqui é a tua palavra, esta aqui é a tua igreja, e este aqui é o teu servo, Pai. Tudo que está aqui é do Senhor e é para o Senhor. Que este momento seja um momento glorioso, seja um momento edificante, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, mas que seja tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Obrigado, querida. Eu quero te fazer uma pergunta. Um general, uma menina e um rei. Quem sou eu? Quem é você? Diante desta palavra. Quem sou eu? Um general, uma menina ou um rei? Eu quero enfatizar esses 3 personagens. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor confrontou a mim a respeito de quem eu sou em lugares diferentes. Ou o que faria o Senhor se Ele estivesse no meu lugar, onde eu estou? Porque nós andamos em vários lugares. Nós andamos em lugares onde tem muita gente, em lugares onde tem pouca gente. Nós andamos em lugar que tem pessoas que nos conhecem e que tem pessoas que não nos conhecem. Nós andamos em lugares acompanhados e em lugares sozinhos. E quem eu sou neste lugar? E isso me deu um chacoalhão, me levou a refletir. Porque às vezes nós olhamos para um lado e olhamos para o outro para tomar algumas decisões, e precisamos olhar para cima, porque o olhar do Senhor está em toda parte e Ele contempla nós todos. Síria, vou falar desse reinado, o exército, a nação da Síria, a nação mais forte que existia naquele contexto, o povo mais poderoso que existia naquela época. Deus, Ele sempre usou uma nação para confrontar, para trazer juízo sobre o povo de Israel, sobre o seu povo. Ora era os egípcios, ora eram os filisteus, ora eram os babilônicos. Ele sempre usou alguém para chacoalhar, para trazer o povo para a sua presença. E o povo sempre escapando da presença de Deus. E aqui não foi diferente. O povo passa por um reinado, o povo passa por uma racha, por uma divisão, e o povo está longe da presença, o rei está longe da presença, a nação está longe da presença de Deus. E se tem uma coisa que Deus faz, é nos corrigir. Sabe um pai que tem um filho que quer sair fora do caminho, que quer se enveredar para um caminho errado? O pai vai ali e traz de volta, e corrige, orienta, quando necessário dá até umas palmadas. Deus é zeloso dessa maneira com o seu povo. E o povo da vez agora é a Síria, uma nação que onde chegava ninguém ficava.
Dizem historiadores que Naamã era um homem cruel, um homem mau. Ele não tinha piedade, nem de homens, nem de mulheres, nem de criança. Ele era general de guerra, preparado para vencer, preparado para a batalha. E a Bíblia está dizendo aqui, que em uma das suas investidas, ele foi para Israel. E lá em Israel, ele traz uma menina. E essa menina fala algo para ele, que leva ele a mandar uma carta para o rei da Síria. Então vamos lá, quem é Naamã, o general? A Bíblia fala assim: homem poderoso em guerra, homem valente, honrado pelo seu Senhor. O que é ser honrado pelo seu Senhor? Respeitado pelo seu Senhor. Ele é servo do rei. Ele é um ministro da justiça, da defesa do rei da Síria. Só que o rei respeita ele. Bom, ter o respeito do homem mais poderoso que existia naquela época não é algo pequeno. Esse homem era um homem que tinha muita notoriedade. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo ouvia falar dele. Todo mundo ouvia falar das suas batalhas, das suas guerras, das suas conquistas. Poderoso, um herói de guerra, valente. Naamã se vestia com a sua armadura e saía à frente da batalha. Irmão, não ficava ninguém. Não ficava. Ele tinha estratégia de guerra. Escondeu aqui, ele achava. Escondeu ali, ele encontrava. E ele dava ordem para o seu exército. E o seu exército executava as suas ordens. Um homem poderoso em palavras diante do seu exército, poderoso em estratégia, era Naamã. Ninguém parava na frente desse homem. Tanto que quando ele entra para guerrear nessa investida contra Israel, Israel que era um povo poderoso, um povo que tinha história, ficou pequeno diante dessa afronta, desse ataque. Ele vem, vence a batalha e começa a pegar os despojos. O que é despojos? São os presentes. Imagina hoje você batalhar com alguém e vencer. Vamos dizer que, não vou usar vizinho, vamos dizer bairro, vai. Você encontrou a casa de alguém lá do outro lado e guerreou por aquela casa, e você venceu aquela guerra. As pessoas saíram e a casa e o que está lá é seu. É os presentes da guerra, é os despojos. Então tudo que tinha ali, ele não conseguia trazer a nação física para cá, mas os presentes, a riqueza, o que havia na nação, o povo, eles pegavam e traziam para ser escravo. Numa dessas investidas, trouxeram uma menina. O texto, ele é bem categórico. Quando eu falo assim, a menina da casa da bênção, quantas meninas tem por aqui? Dezenas dela, dezenas. Então a menina não tem identidade. É mais uma menina. Vamos falar dela agora. Falamos de Naamã. Para essa menina. Na terra de Israel, ela era uma menina. Que alguém olhava para ela e falava assim: ah, levaram. O texto assim, dessa menina: levou a menina presa. É um detalhe muito interessante. Isso me faz entender que ela não queria ir. Se não amarrasse e prendesse ela, ela não iria. E eu no lugar dela também não iria. Eu estou na minha nação. Eu não tenho nada a ver com a guerra. Eu não provoquei guerra. Eu não governei nação. Eu não provoquei nada disso. E agora alguém vem me levar embora. O que eu tenho a ver com a história? Eu não quero ir. Eu estou me colocando no lugar dela aqui. Só que alguém algema ela, amarra ela e fala assim: e a menina foi levada presa de Israel para ser escrava na Síria. Presa. Entre as perdas, só foi mais uma menina. Sabe para quem tem muito e perdeu na bolsa de valores alguns milhões, depois eu recupero. Perdeu. Para quem tem muito não é nada. Para você muito. Os pais daquela menina, se ficaram vivos, a alegria da casa foi tirada. Muito para eles. Mas para a nação, é mais uma baixa. Pessoas, mais uma baixa. Infelizmente, no nosso tempo, o ser humano virou o número, né? Pessoas, mais um. Lá na empresa, vão mandar 10 embora. Escolhe aí, manda, são números.
Algumas funcionam assim, infelizmente. E lá essa menina era número. Então levou uma menina de Israel, entre centenas de milhares ali, levou uma menina. E ela foi ser escrava na Síria. É interessante porque a menina agora está fora da sua casa. A menina está longe dos seus pais. A menina está longe de toda a educação que ela começou a receber enquanto pequena. Havia uma continuidade. Foi interrompido um ciclo de educação, de crescimento, de desenvolvimento. A menina, ela está em terra estrangeira, em terra idólatra. Ela não vive mais os princípios que ela vivia na casa dela. Essa é essa menina. O rei de Israel é rei de uma nação temida, que foi por muito tempo temida. Uma nação onde tinha um Deus que vencia as batalhas. O exército não era tão forte, mas o Deus guerreava as pelejas. Um Deus que bradava do céu e que fazia chover pedras, trovoadas. Temido em muito tempo. Só que muitas das nações em volta descobriu que quando o povo estava longe de Deus, o povo era vulnerável. Só que dava para manter a aparência. Então o rei é rei de Israel, está no trono, tem uma posição elevada, é uma nação temida por alguns, que não sabia a sua estratégia, não sabia dos seus defeitos. Ele era rei, e a posição dele era elevada. Essa é a primeira história dos 3. Agora, vamos ver quem é Naamã na casa dele. Aquele general de guerra, poderoso. Aquele general de guerra que todo mundo temia. Quando chegava em casa e tirava a armadura, vem para ele um porém. Porque aqui, irmão, aqui é fácil. Vestir uma roupinha social, pegar o microfone, estudar a Bíblia e vir aqui. É tão simples, é tão fácil. É fácil enganar pessoas. É fácil enganar até crente. Quanto mais o mundo por aí. Quem nunca caiu num golpe? Quem nunca foi persuadido? Quem nunca foi iludido? Quem nunca foi enganado? Atira a primeira pedra. Já fomos. É um rostinho bonito, vai ver por trás. Naamã, quando saía de casa, era temido. Mas quando chegava em casa, ele era digno de pena, de dó e de compaixão. Porque Naamã, sem a sua armadura, era, porém, leproso. Naamã, dentro da sua casa, era um homem que vivia sozinho. Eu estou conjecturando aqui, eu estou imaginando. A Bíblia não deixa claro isso. Porém, a lepra era uma doença em que a pessoa ficava isolada. Eu não sei o quanto a armadura dele protegia quem estava em volta, porque ele não é louco de contaminar os soldados. Eu não sei o que ele, com todo o poder aquisitivo que ele tinha, com todo o patrimônio que o reinado tinha, construiu em sua volta a armadura para proteger as pessoas em sua volta da lepra. Eu não sei. Talvez tinha ali uma estratégia, mas dentro de casa ele era desprotegido. Eu imagino que ele dormia em quarto separado, porque eu não sei. Mas se você tivesse na sua casa um homem leproso, que tem uma doença infecto-contagiosa, você dormiria com ele? Você dormiria com ela? Não. Com certeza não. Eu imagino que ele não dormia. Eu não consegui entender e absorver de quanto tempo essa lepra dele. Ele ficou leproso, ele não era leproso. Alguns historiadores falam que ele ficou leproso, mas eu não sei o período em que ele ficou. Se antes do casamento ou depois do casamento. Acredito eu que foi depois do casamento, porque a mulher não casaria com o homem leproso. Talvez casaria pelo poder dele. Mas vamos acreditar que ela casou com ele são, e logo ele ficou leproso. A Bíblia não fala que eles tinham filhos. E aí eu entendo que eles viviam separados, no sentido conjugal, que eles não tinham intimidade. Irmão, como era a vida desse homem dentro da casa dele? Vocês conseguem se colocar lá e entender que nem todo poderoso lá fora é poderoso lá dentro? Nem todo valente lá fora é valente lá dentro.
Tem muito homem que lá fora enfrenta qualquer um. Chega em casa, abaixa para a mulher e fala assim: sim senhora. Não que tem que enfrentar a mulher, mas é acordo, é em comum acordo. Não se levanta a voz para a mulher, mas ela também não se levanta a voz para você. Senta, faz um café e bate papo, é tão gostoso isso aí. Agora Naamã chega em casa e ele está despido da sua armadura. Eu imagino que a sua roupa, lá na lei de Israel, a roupa era lavada separadamente. Em alguns casos a roupa era queimada, não podia deixar a roupa junto com outras peças da casa, porque aquilo contaminava. Quem era Naamã na casa dele? Quem era? Chegava em casa, tirava a armadura e a realidade caía em si. Agora sou só mais um homem e leproso. Ia para o seu cantinho, para o seu quartinho. Algumas coisas eram totalmente separadas da casa. Imagino que ele nunca sentou na mesa para comer com a família depois da lepra. Eu estou imaginando, porque me dá base para pensar assim o texto, a doença dele. A menina foi tirada da terra de Israel. Mais uma menina chega para ser escrava. A Bíblia diz assim que ela foi levada, amarrada para ser escrava. Só que ela faz assim: e ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela levou para ser escrava, porque tinha escravos naquela época que servia o povo da Síria. Só que ela não ficou junto com os escravos. Ela foi ser ajudante, serva, dentro da casa. É diferente de ser escravo. É diferente. Você não está no sol fazendo tijolo como o povo fazia lá no Israel. Ela está dentro da casa da mulher. Ela é uma servente, é uma ajudadora, sei lá, alguém que está ali fazendo serviço para ajudar a mulher. Só que eu vou além. Alguém que veio para ser escravo é companheira. Alguém que veio para ser escravo tem voz dentro da casa, porque ninguém ouvia escravo falar naquela época. Escravo não tinha liberdade de falar, era o último a comer, era quem limpava, e se sobrasse comia, se não sobrasse não comia. Era quem lavava os pés de quem chegava em casa no contexto de Israel. Só que ela tinha voz, ela tinha diálogo com a sua senhora, ela tinha comunhão. O texto me deixa claro que ela tinha comunhão com a sua senhora. Aí além disso eu vou. Ela não tinha filhos, ela não tinha intimidade, ela não tinha comunhão com seu marido. O que a menina se tornou para ela? Imagino eu, uma filha, uma companheira. Mas quem saiu de lá para ser escrava, conseguir esse lugar dentro da casa do general da Síria, a segunda casa mais poderosa daquela nação. Ela tinha testemunho, ela tinha raiz, ela tinha princípios, ela tinha sabedoria, porque ela tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Às vezes eu e você, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um impasse, a gente se descabela. Eu não tenho mais como fazer isso, mas você tem como se descabelar. E aí você se desespera e chuta o balde, chuta o pau da barraca. Ela foi presa contra a sua vontade, só que ela, dentro do contexto, ela continuou sendo quem ela era. Ela não se moldou ao contexto. Me trouxeram como escrava, mas eu sou crente. Me trouxeram como escrava, porém eu sou filha de Deus. Me colocaram numa nação que tem ensinamentos perversos, porém eu tenho princípios e eu não abro mão dele. Eu não sei quantos anos tinha essa menina, mas ela fez a diferença naquela casa. Ela fez a diferença dentro daquela casa, onde havia tristeza, onde havia perturbação, onde havia choro, onde havia doença. Ela entra lá dentro e ela fala assim:
Ah, se o meu Senhor. Irmão, ela passou a gostar. Porque quem não gosta não quer o bem, irmão. Isso é fato. Quando você não gosta de alguém, você não cria empatia. Para você tanto faz, tanto fez. Mas quando você gosta, você carrega o fardo junto. Você se coloca na prova com a pessoa. Você abraça ela. Você quer estar junto. Você sofre o sofrimento dela. Essa menina gostava daquela família. Ela gostava da mulher. Ela gostava de Naamã, que talvez era um homem muito forte lá fora, muito ruim lá fora, mas um homem muito amoroso dentro de casa. Ele conquistou o coração daquela menina. Você lê o texto, você consegue entender. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Só que ela fala para a mulher: quem dera o seu marido, o meu senhor, tivesse lá em Samaria, com o profeta que tem lá tem homem de Deus lá. Ele o restauraria, ele o curaria da sua lepra. Irmão, eu não sei se foi um dia que ele falou, que ela falou para a mulher. Eu não sei se foi 2 dias, quanto tempo demorou. Fato é que a mulher creu na palavra da menina. E aí eu me pergunto e te pergunto: quanto acreditam naquilo que você fala? Qual é a notoriedade que tem a sua palavra? O quanto é poderoso aquilo que você fala para alguém? Porque falar, até o papagaio fala. Agora eu quero ver produzir algo. Aquela menina, que era só mais uma, tem uma posição de privilégio dentro da casa de Naamã. E ela quer fazer a diferença lá dentro. Naamã ouve. A mulher ouve e acredita. A mulher convence o homem, que também acredita. E o homem vai ao rei. Agora, o homem mais importante da Síria está acreditando numa palavra que uma menina, mais uma menina de Israel, está dizendo. Lembra que eu falei que era só mais uma menina? Naamã chega no rei e fala assim: meu senhor, assim e assim disse a menina da terra de Israel. E o rei fala assim: tudo bem, vou fazer uma carta, leva ao rei de Israel e diz tudo o que a menina falou. Irmão, qual que era a credibilidade da menina na terra de Israel? Nem uma. Era mais uma menina. Qual que era o reconhecimento dela na terra de Israel? Nenhum. Era apenas uma criança. Agora vem mensagem do rei da Síria, do homem mais poderoso que outrora guerreou contra Israel, venceu Israel. Uma carta desse mesmo rei para o rei de Israel. E agora vamos falar um pouquinho desse rei. Falamos de Naamã, falamos da menina, vamos falar do rei. Chegando a carta ao rei, a carta dizia assim: vê que te envio Naamã, meu servo. Quem está dizendo? O rei da Síria. Te envio Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Qual foi a atitude do rei de Israel, a nação do Senhor, o povo escolhido, o povo de Deus? Por acaso sou eu Deus para dar vida e tirar a vida? Por acaso sou eu Deus para matar e vivificar? Para que esse homem me envie Naamã para eu curar da sua lepra? Irmão, quanto esse rei, que tinha a posição que tinha o privilégio que tinha, falamos dele, quando esse rei conhecia Deus. Ele era rei de Israel, porém não sabia nem quem era a menina, não sabia nem quem era o profeta. Imagino eu que nem sabia quem era o Deus de Israel. Porque se ele fosse crente, se ele fosse um homem de Deus, ele dizia assim: olha, isso eu não posso fazer, mas eu sei quem pode. Orar eu não posso, mas eu sei quem ora. Capacidade eu não tenho, mas eu sei quem tem. Isso me mostra que o rei, ele não era um bom administrador. Porque, irmão, bom não é quem manda, bom não é quem faz tudo, bom é quem sabe quem pode fazer. O verdadeiro líder numa empresa,
Ele não precisa saber tudo. Ele mapeia. Quando eu precisar de digitação, eu sei quem faz. Quando eu precisar desenvolver tal coisa, eu sei quem faz. Então ele tem o tabuleiro na mão. E ele designa a função para cada um, para ter bom êxito. Quem é empresário que sabe disso. Só que o rei é governo de uma nação e não conhece quem está debaixo do seu governo. Ele fica indignado, transtornado. Ele fala assim: vê que esse homem que guerreou a gente, que investiu contra a gente, que saqueou a gente, procura novamente ocasião contra nós. Ele procura ocasião. E o rei rasgou as suas vestes por indignação, porque quando não podia fazer mais nada, rasgava-se as suas vestes. Eu entrego os pontos, joguei a toalha, não sei mais o que fazer. Irmão, é triste. A situação de Naamã é triste, porque tem o que tem, e realmente é verdadeiro o que ele tem fora de casa, mas poucos sabem quem ele é. É triste a situação do rei, que acha que tem, mas não tem mais nada. Parece Moisés, quando estava com a aveia no rosto, e a glória já tinha ido embora faz muito tempo. Naquele período, Moisés ficou lá no monte, e o rosto dele transpareceu, brilhava da presença de Deus. Então o povo não podia olhar para Moisés frente a frente, e Moisés cobria o rosto. Só que Moisés ficou com aquela cobertura, aquele véu, por muito tempo, mas já não havia mais brilho debaixo do véu. Mas ele fazia de conta que estava lá. O rei parece que tem, mas não tem. Parece que governa, mas não governa. Olha o contexto de 3 pessoas, que parece que é, que parece que não é, que parece que tem, mas não é, não pode, não tem. E quando eu li isso, quando eu meditei nisso, eu falei: meu Deus, os 3 parecem comigo. Naamã parece comigo, a menina também parece comigo, e o rei também parece comigo, e parece com você também. Eu não sei em que intensidade, mas parece. No texto diz assim, que quando o profeta Eliseu ouviu isso, falou assim: manda vir para mim esse mensageiro, esse general aí, que ele vai saber que existe profeta em Israel. Porque, rei, você não sabe. Ô, irmão, é triste para mim como cristão ler uma história dessa. A gente lê e fala: Naamã foi curado, restaurado, tem até música, quero mergulhar, amém. Mas, não, pormenores, tem tanta coisa ali que Deus fala comigo, fala com você, tantas coisas. Porque ali tem um rei que não sabe nem que tem profeta, não sabe nem que tem alguém lá capacitado para fazer o que ele não pode fazer. A expressão do profeta é: manda ele vir até mim, que ele vai saber que existe Deus, existe profeta em Israel. É enviado Naamã a Eliseu. Naamã trouxe presentes valiosos, quilos de ouro, quilos de pratas, vestes valiosas, vestes festivas, era valioso naquela época. Ele traz, ele vem com toda a comitiva, com toda a polpa. Só que Naamã sabia quem ele era. Naamã não está ali olhando para um general de guerra, que ele veio como general, ele veio com a sua comitiva, ele veio com os seus presentes, ele veio com a sua polpa, ele veio com a sua posição. E quando o profeta chega, o profeta nem sai para fora. Você quer ser curado da lepra? Todo o contexto para mim é em vão. O que importa para mim é quem você é. Você está leproso, o resto é resto. Esse pensamento não era para estar na boca do profeta, era para estar na boca de Naamã. Ele devia ter vindo já despido. Eu imagino, de novo, que Naamã veio de armadura, porque a comitiva está com ele. Se é real que a armadura tinha alguma coisa para proteger quem estava em volta,
ele veio de armadura, se apresenta de armadura, mas o profeta sabe o que está lá por trás daquela armadura, porque ele é profeta, ele tem revelação. O profeta nem o recebe e fala assim: olha, vai no rio, que não é o rio da sua escolha, não é os melhores rios que você tem lá na sua cidade, vai ali e mergulha. Bom, para ele aquilo foi uma afronta, porque eu conheço rios de águas cristalinas, que tem história, que tem história de cura, de água pura, de água medicinal. Eu vou mergulhar num rio sujo? E o profeta fala assim: mergulha 7 vezes lá. Irmão, Naamã, ele não queria ser curado, por mais que ele queria, o ego, o homem dentro dele, sabe, o egocentrismo, ele queria ser honrado. Sabe o que ele diz? Eu achei que o profeta ia sair da sua tenda, ia vir até a mim, e ia colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. Bom, eu não sei você, mas eu já quis exigir algumas coisas quando eu não tinha direito de nada. Eu não sei você, mas eu já. Sabe quando você tem que chegar murchinho, e falar assim: eu errei, eu falhei, eu digitei algo errado, sabe? Você quer ainda encontrar motivos para dizer que você estava certo, justificativas para dizer que estava certo. Eu atrasei, eu saí em cima da hora e realmente tinha trânsito, realmente aquilo me atrasou. Eu chego no trabalho atrasado e falo assim: ah, mas foi por causa do trânsito. Não, mas eu tinha que sair mais cedo, eu tenho que calcular tudo isso. E aí eu uso justificativas para tentar dizer que eu estava certo, que não foi por minha culpa, mas 99% é por nossa culpa. Naamã chega e ainda quer ser honrado ainda. O profeta só fala: vai lá e mergulha. E o que eu acho interessante é que depois de ele reclamar e dizer: puxa, ele não veio aqui, não orou por mim, me manda mergulhar nessas águas. Eu poderia ter ido lá nos rios que tem lá na minha cidade, na minha terra, são rios puros. Eu não vou. E o texto deixa claro que ele sai indignado em direção a retornar à sua cidade. E um dos que trabalhavam com ele, que agora todos já sabem da sua doença, eu não sei se sabiam antes, fala assim: meu senhor, se o profeta tivesse pedido para o senhor algo difícil, o senhor não faria? É simples, é só mergulhar. É só mergulhar. Irmãos, é tão bom quando você tem do seu lado alguém que te impulsiona. É tão bom quando você tem do seu lado alguém, seja a sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus pais, alguém que te incentiva a fazer algo. É tão bom isso. Vai que vai dar certo. A Helena, ela monta a mensagem dela, ela prega para mim. Eu falo: meu amor, Deus falou comigo aqui agora, imagina lá na hora da igreja. Sabe, você motiva as pessoas, você incentiva as pessoas, e o sorriso brota no rosto dela. E ela fala assim: eu vou pregar essa mensagem. Eu falo: vai, Deus é contigo. Aí eu mando mensagem: meu amor, você é uma bênção, você é mulher de Deus. Ela fala: amém, obrigado. Aí ela prega, eu vou falar assim: mano do céu, é Deus na sua vida, sabe? Irmão, foi tudo aquilo? Foi. E se não foi, vai ser também, eu falo também. Eu não posso jogar ninguém para baixo. Eu nasci para abrir porta, eu nasci para incentivar, eu nasci para impulsionar. Eu fui numa festa esse final de semana, sentei com um amigo das antigas lá, que eu conheci, é até um pastor, bem antigamente, faz uns 20 anos, 15 anos, quando eu tenho contato direto com ele. Aí sentei com ele, comecei a falar um pouco da minha vida, o que eu estava fazendo, como é que era. Ele falou assim: irmão, isso não vale a pena, para com esse outro, isso também não vale a pena, isso aqui é perda de tempo. Ele me deu umas 5, 6 negativas, conversando assim. E aí, amém, eu conversei ali, eu me incomodei com aquilo. Aí minha esposa falou assim: puxa, o seu amigo lá te colocou para baixo, hein? Eu falei: ainda bem que eu não dependo da palavra dele. Porque, irmão, se Deus falou para mim que vai dar certo, irmão, eu fico com a palavra de Deus. Por que eu tenho que ouvir a opinião de terceiros?
Sabe, Naamã ouviu ali: faz isso, eu não quero. Faz isso, eu não vou. Eu estou dengoso, eu queria diferente. Puxa, se ele não tem alguém do lado dele, ele ia embora, ia perder a bênção, irmão. Quantas vezes eu e você vai embora e perde a bênção? Quantas vezes eu e você deixa de tomar atitudes pequenas, uma desculpa, um perdão, sabe, lá em casa, fala assim: ô meu amor, desculpa, sabe, reconhecer que você está errado. Puxa, isso é tão bom. Reconhecer a refeição que ela fez para você, fala assim: meu amor, que gostoso, que delícia, muito bom. Ela vai fazer de novo. Ela vai fazer de novo. Agora eu tenho o prazer de enfatizar aquilo que é errado, ou não tenho coragem de elogiar aquilo que está bom. Eu estou falando de relacionamento, mas todo o contexto, um filho, um amigo, sabe, uma palavra vai dar certo. Eu acredito em você, você tem potencial. Esse dia eu estava chamando a atenção de um rapaz lá, ele separou da mulher, amigo meu, chamando a atenção dele, ele falou assim: poxa, você me critica demais. Eu falei: não, é porque eu gosto de você. Eu gosto de você, eu gosto dele mesmo. Eu pego no pé dele, porque eu sei que ele vai dar certo. Ele tem tudo para dar certo, ele é inteligente. Mas faz alguma coisa errada, me incomoda, porque eu quero que ele vença na vida. Sabe, ele tem que ter do lado dele pessoas que não incentivam a fazer o que é errado, mas pega no pé. Então, toda vez que você encontrar alguém que se exorta, como esse moço exortou Naamã, talvez com toda a delicadeza, por estar, sabe, na hierarquia debaixo do jugo, do governo de Naamã, ele chegou com toda a delicadeza e falou: meu Senhor, sabe, abriu os olhos. A Bíblia diz assim que aquele homem mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e a pele ainda mantinha daquele jeito. Tinha uma música muito antiga, eu acho que era o Raça Negra, que dizia: vou nadar e morrer na praia. Irmão, talvez esse homem aí, se ele desistisse na 6ª vez, ele ia fazer como eu e você fizemos ao longo da nossa vida por muito tempo. Nadamos e nadamos e morremos na praia, porque faltava só mais uma atitude. A gente desistiu, voltou para trás. E alguns de nós, até hoje, tem curiosidade: como é que seria se eu tivesse dado mais um passo? Como é que seria se eu tivesse continuado aqui? Como é que seria se eu tivesse concluído aquela faculdade? Como é que seria se eu permanecesse naquele emprego? Ou se eu aceitasse aquela outra oferta? Você fica preso por atitudes que você não toma, por não ter direção, por pensar só em você, por não pensar no contexto. Aquele homem mergulha a 7ª vez e sai de lá curado e restaurado. Naamã agora já não é mais leproso. Irmão, eu imagino ele ali naquela hora curado, olhando para a casa dele: a minha vida vai mudar, aleluia. Eu vou voltar a ter uma família, eu vou voltar a ter um casamento, eu vou poder abraçar a minha esposa. Talvez ele pensou: eu vou poder ter filhos agora. Olha para mim. Eu imagino que as próximas guerras dele foi até sem armadura, para mostrar a belezura da sua pele, que se tornou bela como a pele de uma criança. Naamã restaurado. Irmão, detalhe, ele tinha poder aquisitivo. Ele foi atrás de todos os recursos que existiam naquela época. Não sei se existia medicina no nível de hoje, com certeza não, mas curandeiro, o que existisse naquela época, ele foi atrás. Ele nunca tinha sido curado, porque ele estava leproso. Isso me dá muito mais alegria ao saber que a menina foi ouvida, porque ele tinha tudo para não acreditar nela. Agora, a menina de novo, depois de Naamã curado, uma que veio para ser escrava, mas que ficou do lado da mulher, posição privilegiada. Quando o homem volta curado, ô irmão, fala para mim, quem foi essa menina agora depois de Naamã curado? Você acha que ela voltou para Israel? Não. Você acha que ela foi honrada? Com certeza. Porque, irmão, o homem foi curado de algo que causava tristeza
por causa de uma palavra daquela menina. Uma palavra. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo aqui. Olha o que aconteceu com a vida dela depois. A Bíblia não diz nada. Contexto histórico é só inferência. Eu tenho a minha imaginação. Ela virou princesa na casa daquele general. Ela virou a dama de companhia daquela mulher. Ela virou talvez uma governanta daquela casa. Aleluia. Porque uma palavra dela, ela acreditava na sua raiz, nos seus princípios. Ela acreditava que Deus ainda curava. Ela acreditava que Deus ainda fazia milagre, mesmo estando longe da sua casa. Aleluia. Talvez você está na igreja todos os dias e alguém chega para você e fala assim: irmão, estou com dor de cabeça, ó, tem um remédio aqui, toma remédio. Aleluia. Irmão, estou doente, eu conheço tal médico. Irmãos, nós não acreditamos mais como essa menina acreditava. E nós estamos dentro de Israel, mas estamos cativos pelo mundo. Eu e você, fisicamente, estamos aqui no nosso Israel, mas a nossa fé foi presa e foi levada embora, porque não cremos mais como acreditavam antes. A nossa igreja, a Casa da Bênção, era conhecida como igreja de milagre, igreja de oração. Sabe, o povo que orava. Irmão, cadê? Eu estava hoje orando e o Senhor... Nós não temos mais títulos. Não é a Casa da Bênção aqui de Nova Veneza, é a nossa igreja no geral. Não é só a Casa da Bênção, é as outras igrejas por aí. Irmão, ninguém mais entra paralítico e sai curado andando. Deus mudou? Deus não mudou, irmão. Depressão derruba crente. Irmão, pode parar com isso aí, irmão. Nós precisamos voltar. Deixar cair as algemas e voltar a acreditar que Deus ainda faz milagre. Ele ainda faz. Nunca mais ouvi falar daquele rei. Cadê aquele rei? Todos os reis de Israel que foram fiel a Deus tiveram a sua história continuada, ou foram citados por outras pessoas. Mas aquele rei só foi mais um. Só foi mais um que não acreditou. Nem o nome dele a Bíblia faz questão de falar. Só foi mais um. Não importa aonde eu e vocês estivermos ou estejamos, não importa aonde. Não importa o quanto eu acredito ainda que Deus faz. Ele pode fazer, irmão. Eu não posso pegar o molde do mundo. Eu não posso me afeiçoar ao mundo. Eu não posso. Eu não posso concordar que Deus é um Deus fascista. Eu não posso acreditar que Deus é um Deus preconceituoso. Irmão, Deus é um Deus zeloso, um Deus de princípios. E Ele quer o bem da nação. Ele não quer o mal. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Se como Naamã atrás da armadura, se como uma menina algemada levada embora, chorando, se como um rei que ainda quer manter a polpa centenária. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei. Mas eu quero que você não seja como o rei. Quero que você seja como Naamã, alguém que foi curado. Eu quero que seja como a menina, alguém que foi ouvido e foi honrado. Deus ainda faz milagres. E Ele pode fazer hoje. Coloque-se de pé em nome de Jesus.